Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, concurseiro que está aí nessa reta final do concurso do STJ, né? Um excelente concurso que vai ser realizado agora no dia 1º de dezembro. Então, nesses últimos dias, a gente tenta dar uma revisão, né, máxima do conteúdo para poder ganhar aqueles pontinhos extras e conseguir colocar o nosso nome na lista, que é a meta aí de muitos, né? Então, vamos aqui hoje trazer questões sobre o regimento interno do STJ. Eu elaborei questões aqui nesse material sobre os principais tópicos, realmente, aqueles artigos que mais foram cobrados dentro dessa legislação, tendo como referência provas anteriores do STJ. E no meu material, inclusive, que eu elaborei para esse concurso, que o link deve estar aqui disponível na descrição do vídeo, eu fiz um mapeamento realmente de todos os artigos que já foram cobrados e o índice de cobrança. E eu tenho aqui vou passar para vocês daqui a pouco um ranking, né, dos, digamos assim, no top 10 artigos que foram cobrados de forma incisiva, nas provas do STJ. Então, são artigos que vocês devem, sem dúvida nenhuma, impreterivelmente levar lá para o dia da prova, dia 1º de dezembro, tendo conhecimento máximo que há grande chance de vir alguma questão sobre esses artigos, com certeza vai estar presente aí em questões do regimento interno. São questões preciosíssimas, né? Que faz um diferencial competitivo muito grande para aprovação. Tem muita gente que deixa de lado o estudo do regimento por ser uma legislação maçante, extensa, que não tem muita conexão, assim, mas quando a gente aprende a estudar, principalmente por meio de questões, a gente consegue fixar muitas informações. E é o que a gente vai fazer aqui hoje com a bateria de questões de revisão aí para vocês, certo? Vamos começar aqui sem muita enrolação. Questão número 1 diz o seguinte: no Superior Tribunal de Justiça, STJ, o plenário é constituído por 15 ministros, sendo presidido pelo presidente do tribunal. Gente, essa questão número 1 é a questão errada, certo? Questão errada. Primeiro, porque não é constituído por 15 ministros, né? O plenário, ele é constituído por todos os ministros, pela totalidade, né? E outra, não é presidida pelo vice-presidente, e sim pelo próprio presidente. Então, questão número 1 é uma questão errada. Questão número 1, questão errada. E o fundamento, vamos mostrar aqui também o fundamento, vai estar lá no artigo 2º, vamos aqui para o regimento, no parágrafo 1º, olha só o que diz aqui, ó. O plenário constituído da totalidade dos ministros é presidido pelo presidente do tribunal, ok? Então, questão de nível fácil, né? Mas é importante a gente saber essas informações que são preciosas aí nesse contexto de prova, certo? Saber a composição de cada órgão e saber também a competência, quem é a atribuição de quem, porque se a gente souber essas informações de forma esquematizada, a gente vai garantir muitas questões de prova sobre o regimento interno. Questão número 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é integrada pelos 15 ministros mais antigos, sendo vedada sua participação nas turmas do tribunal. Questão número 2. Também ela está errada, certo? Também ela está errada. Por que está errada? Porque nesse caso aqui não existe essa vedação. O, o regimento não traz essa vedação, ok? E a fundamentação dessa questão vai estar justamente também no artigo 2º, mas agora no parágrafo 2º, que diz o seguinte: a Corte Especial será integrada pelos 15 ministros mais antigos e presidida pelo presidente do tribunal, ok? Questão número 3. O ministro João, ao concluir seu mandato como presidente do STJ, retornou à composição de sua turma original, ocupando a vaga disponível mais antiga conforme a ordem de antiguidade. Questão número 3 é uma questão correta. Questão número 3, questão correta, ok? E o nosso fundamento
O nosso fundamento será o artigo 3º, parágrafo 2º. Vamos aqui agora avançar um pouquinho. Artigo 3º, parágrafo 2º, que diz o seguinte: o presidente, o vice-presidente e o corregedor nacional de justiça, ao concluir seus mandatos e retornarem às turmas, ocuparão as vagas disponíveis, respeitada sempre nas escolhas a ordem de antiguidade, ok? Então, isso aí faz nossa questão de número 3 uma questão correta. Questão número 4. As turmas do Superior Tribunal de Justiça são presididas pelo ministro mais antigo, integrante da respectiva turma, com mandato de 2 anos, vedada a recondução. Questão número 4 também é uma questão correta. Questão número 4 é uma questão correta, certo? Vamos aqui. Tendo como fundamento o artigo 2º, mas em seu parágrafo 4º, que diz o seguinte: as sessões compreendem 6 turmas, constituídas de 5 ministros cada uma. A primeira e a segunda turma compõem a primeira sessão, a terceira e a quarta turma, a segunda sessão, e a quinta e a sexta turma, a terceira sessão. O ministro mais antigo integrante da turma é o presidente, é o seu presidente, observada a disposição do parágrafo anterior quanto à periodicidade. E aí diz aqui, ó, as sessões serão presididas pelo ministro mais antigo por período de 2 anos, vedada a recondução até que todos os componentes da sessão hajam exercido a presidência, ok? Então, aqui está o fundamento da nossa questão número 4. Questão de número 5. Questão de número 5 diz o seguinte: o ministro Pedro, que ocupava a presidência de uma sessão do STJ, acumulou essa função com a suplência de uma composição do Tribunal Superior Eleitoral. Gente, essa possibilidade aqui, ela é possível, né? Ela é possível, ela é permitida dentro do regimento interno. Então, nossa questão número 5 é uma questão também correta. E a fundamentação dessa questão vai estar justamente no artigo 3º, parágrafo 5º. Aqui, ó, não há vedação para acumulação de cargo administrativo com suplência, nem cargo administrativo com função jurisdicional, ok? Então, essa é a nossa fundamentação. Vamos agora para a questão número 6. Questão número 6 o regimento interno do STJ prevê que os cargos de presidente, vice-presidente e corregedor nacional de justiça são eleitos pelo plenário e que esses ministros integram apenas o plenário e a corte especial. Gente, a questão número 6, ela também está correta. Questão número 6, questão correta. E o fundamento dessa questão vai estar justamente no artigo 3º, parágrafo 1º, que diz o seguinte: o presidente, o vice-presidente e o corregedor nacional de justiça integram apenas o plenário e a corte especial, ok? Então, esse é o nosso gabarito. Questão número 7. É vedado ao ministro que exerceu a presidência do STJ ocupar funções administrativas no CNJ, mas ele poderá exercer a presidência de turma no próprio tribunal. Gente, essa questão é bastante interessante, certo? E ela tem como gabarito também, um gabarito correto, sendo que a sua fundamentação vai estar prevista no parágrafo 3º do artigo 3º, que diz o seguinte: o ministro que houver exercido o cargo de presidente do Superior Tribunal de Justiça não poderá ocupar outro cargo ou função administrativa no âmbito do tribunal, no Conselho de Justiça Federal, no Conselho Nacional de Justiça, na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sávio de Figueiredo Teixeira, e no Tribunal Superior Eleitoral,
salvo presidência de turma, sessão ou composição de comissão permanente, ok? Então, a questão trouxe aqui justamente uma questão em que é vedado ao ministro que exerceu a presidência do STJ ocupar funções administrativas no CNJ, mas ele poderá exercer a presidência de turma no próprio tribunal, correto, né? É justamente o que fala aqui, ó, salvo presidência de turma, sessão ou composição de comissão permanente, ok? Então, questão número 7, ela está corretíssima. Questão número 7, correta. Questão de número 8. As sessões do STJ são compostas por turmas especializadas, sendo presididas pelo ministro mais antigo da respectiva sessão por um período de 3 anos. Ok? Questão número 8 é uma questão errada. Questão número 8, questão errada. Está errada justamente esse finalzinho aqui que fala do período de 3 anos, quando na verdade seria de 2 anos, certo? Período de 2 anos. A fundamentação vai estar no artigo 2º, parágrafo 3º. Aqui, ó. Há no tribunal, deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui, ó, isso. Há no tribunal 3 sessões integradas pelos componentes das turmas da respectiva área de especialização. As sessões são presididas pelo ministro mais antigo, por um período de 2 anos, vedada a recondução até que todos os componentes da sessão hajam exercido a presidência, ok? Então, nosso gabarito aqui, ó, gabarito para a questão errado. Um processo envolvendo a fixação de responsabilidade civil do Estado em decorrência de omissão administrativa foi distribuído à primeira sessão do STJ para julgamento. Tal distribuição respeitou a competência disciplinada no regimento interno. Questão de número 9 é uma questão correta. Questão de número 9 é uma questão correta, certo? Vamos só aqui marcar, o verdinho. E o fundamento dessa questão vai estar lá no artigo 9º. Gente, um destaque muito, muito especial para esse artigo 9º. Ele foi cobrado já diversas vezes, foi um dos artigos mais cobrados dentro do regimento interno, foi esse artigo 9º. Então, é muito importante que vocês saibam a competência das seções e das respectivas turmas, né? Que é o que trata esse artigo 9º. Ele vai tratar das competências das sessões. Então, vamos só aqui a questão, voltando. Ele fala que um processo envolvendo a fixação de responsabilidade civil do Estado em decorrência de omissão administrativa foi distribuído à primeira sessão. Então, a gente tem que saber se a primeira sessão realmente é competente para julgar responsabilidade civil do Estado. Vamos ver aqui, ó, a primeira sessão e o seu inciso aqui, 8º, fala de responsabilidade civil do Estado. Então, o item realmente ele está correto, ok? No meu material eu organizei diversas tabelas, deixa eu só mostrar aqui para você, diversas tabelas esquematizadas assim do regimento, que vai trazer justamente um esquema das principais competências de cada seção, por exemplo, aqui para que você possa fazer um paralelo e conseguir fixar, né, memorizar algumas delas. Então, está todo esquematizado aqui através de tabelas, informações muito relevantes para que você possa, nessa reta final, memorizar, revisar de uma forma bastante ativa e eficiente, né? Poder bater o olho e já conseguir memorizar diversas informações relevantes. O regimento interno também, que está presente no material, ele está todo comentado com questões anteriores. Então, é outro material que você vai bater o olho e vai conseguir revisar muita coisa aqui, ó, de questões anteriores que já foram cobradas. Questões, apesar de ser
de concursos distantes, assim, de outros anos, mas são questões que se mantêm atualizadas no regimento interno e que foram elaboradas também pela banca Sebrasp, certo? Que organizou os concursos anteriores. Então, vamos voltando aqui para nossas questões. Questão número 10 agora vai falar da competência da segunda seção. Segunda seção do STJ é competente para julgar um recurso especial relativo à validade de um registro público em que a União figura como parte. Gente, essa questão número 10 é uma questão também correta, certo? Vamos verificar agora a competência da segunda seção. Competência da segunda seção. Está falando aqui, ó, no parágrafo 2º, segunda seção, cabe processar e julgar os feitos relativos a. E no seu parágrafo 2º, vai ser no inciso 11. Inciso 11, vamos conferir aqui. Inciso 11 trata-se de registros públicos, mesmo quando o Estado participar da demanda. Então, sim, a segunda seção é competente para julgar esse recurso especial, ok? Questão número 11 agora. Questão número 11 fala o seguinte: um habeas corpus envolvendo questão criminal foi distribuído à terceira sessão do STJ, mas o processo se refere à responsabilidade civil por dano ambiental. Nesse caso, a distribuição respeitou a competência prevista no regimento interno do STJ. Gente, a questão número 11 é uma questão errada, certo? Questão errada. Vamos ver aqui a fundamentação, que vai estar no artigo, no artigo 9º, mas agora no parágrafo 3º, ok? Que fala o seguinte: a terceira seção cabe processar e julgar os feitos relativos à matéria penal em geral, salvo os casos de competência originária da Corte Especial e os habeas corpus de competência das turmas que compõem a primeira e a segunda seção, ok? Então, nesse caso, olha só, é um processo referente à responsabilidade civil por dano ambiental, ok? Então, nesse caso, não seria competência da, da terceira seção, e sim da primeira seção, né? Vamos lá. A terceira seção do STJ é competente para processar e julgar feitos envolvendo crimes contra a ordem tributária e habeas corpus relacionados a esses delitos. Questão de número 12 é uma questão correta. Questão número 12 é uma questão correta e com fundamento no dispositivo que a gente acabou de ler na questão anterior, que seria aqui o parágrafo 3º, né? Do artigo 9º. Mais uma questão aqui, questão número 13. Questão número 13 diz o seguinte: as turmas da primeira sessão do STJ não têm competência para julgar questões relativas a licitações e contratos administrativos. Questão número 13, ela está errada, né? Questão número 13, ela está errada. E o fundamento dessa questão vai estar justamente no artigo 9º, parágrafo 1º, agora inciso 1º. Então, vamos lá no comecinho do artigo, que diz o seguinte, ó. Cabe à primeira seção processar e julgar licitações e contratos, certo? Licitações e contratos. Então, é uma questão errada. Questão de número 14 agora. Questão de número 14. Um recurso especial relativo à propriedade industrial envolvendo a nulidade de um registro de patente deve ser distribuído à primeira seção do STJ. Questão número 14 é uma questão também errada. Questão número 14, questão errada. E o fundamento dessa questão vai estar justamente no artigo 9º, parágrafo 2º, né? Parágrafo 2º, inciso 6º. Vamos aqui.
que trata aqui da propriedade industrial, mesmo quando envolver a arguição de nulidade do registro, ok? Então, seria competência da segunda seção, né? E não, falou aqui da primeira seção, não, seria da segunda seção, competência da segunda seção. Questão de número 15. Questão número 15 diz o seguinte: o governador de um estado foi denunciado por crime comum. Nesse caso, o processo deve ser remetido à Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça para julgamento. Essa questão ela está correta, né? Questão número 15, uma questão correta. E o fundamento dessa questão vai ser o artigo 11. Vamos agora para o artigo 11, no seu inciso primeiro, né? Compete à Corte Especial processar e julgar nos crimes comuns os governadores dos estados e do DF, ok? Então, questão número 15, questão correta. Questão de número 16, fala o seguinte: um desembargador de um tribunal regional do trabalho impetrou habeas corpus no STJ. Nesse caso, o processo deve ser distribuído à Corte Especial, ok? Questão número 16 é uma questão também correta. Questão número 16, questão correta. Vamos ver aqui, ó, que fala que os habeas corpus, quando for paciente qualquer das pessoas mencionadas no inciso anterior, né? E aqui fala, vamos ver, desembargadores dos tribunais de justiça, membros dos tribunais de conta, parará. E fala aqui, ó, dos tribunais regionais eleitorais e do trabalho. Foi justamente que a questão tratou aqui de um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, ok? Gente, eu vou passar aqui para vocês agora. A gente fez essa bateria de questões e temos mais questões aqui para fazer num próximo bloco. Mas eu vou deixar aqui os artigos destacados de um ranking que já foi cobrado em prova, que foi o seguinte: o artigo 9º, o artigo 11, o artigo 13, o artigo 27, o artigo 81, o artigo 83 e o artigo 316 e o 325. Esses artigos foram os mais cobrados nas provas do STJ. Então, minha dica é: não vá para a prova sem estudar bastante esses artigos e sem entender a competência, sem entender a composição dos órgãos do STJ, certo? Vou deixar aqui essa dica para vocês. Continue estudando nessa reta final, que é um período que a gente tem que resolver realmente bastante questões para deixar na memória recente as informações até o dia da prova, tá bem? Então, um forte abraço. Vou deixar o link aqui desse material para vocês baixar aqui na descrição do vídeo, assim como um link para vocês adquirirem o material de questões inéditas e as tabelas que eu fiz também, caso vocês tenham interesse. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, ok? Então, um forte abraço e até mais.